Tudo começa com a gente gritando quadrilhagem. Eu grito também? Claro, à vontade. Se você quiser gritar você separadamente, você fica é livre. à vontade. Essa é a parte mais importante do podcast. Tá, eu quero gritar. Tá, quem chama é ele. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio de Quadrilhagem! E nós estamos aqui berrando o nome do nosso podcast para você. Eu sou o André Mosqueto. Eu sou o Lula Carneiro e esta é a Aline Zuvir. Falei certo? Sim, tá certinho. Muito bom. Então hoje nós estamos aqui para falar sobre este maravilhoso gibi. Para você, edipianos que estão escutando a gente aqui nesse dia, nessa tarde, nessa noite, você aí pela internet louca, a gente vai falar hoje sobre um gibi chamado Você é a Minha Mãe. Lembrando que tem realmente o ponto de interrogação no final, então tem que ser mãe no final. Que é um livro da Alison Bechdel. Alison, que a gente já conversou aqui neste canal, a gente já falou sobre o Fun Home, que é o gibi anterior ao Você é Minha Mãe. E a gente hoje está falando sobre o segundo e a gente não se sentiu competente o suficiente para falar sozinhos, porque a gente realmente não é. Então a gente convidou a Aline para nos salvar. Lula, por que a gente chamou a Aline? Porque o Lula conheceu a Aline e o Lula teve essa ideia. Tem a Aline. E por que você quis chamar a Aline? Primeiro porque a Aline é quadrinista, o que já coloca ela num patamar acima de nós dois. Né? Segundo, porque a Aline fez a sua tese de mestrado sobre Fun Home e Você é Minha Mãe. Então ela entende muito mais de Alison Bechdel do que a gente poderia. Eu vi a Aline falando na UGRA, no evento de relançamento do Fun Home, e achei muito interessante. Falei, mas ia ser legal a gente falar de Você é Minha Mãe com a Aline. E aí aqui estamos. Agora, se a Aline pudesse se defender e falar por ela mesma, eu agradeço, porque senão arrisco eu falar besteira. Gente, é muita responsa, é muita felicidade estar aqui também com vocês. Vou tentar honrar o meu mestrado. É muito bom poder falar de um assunto de pesquisa, poder compartilhar o que eu aprendi ao longo desse mestrado. E só resumindo, então, como eles falaram muito bem, eu sou quadrinista, faço cartoons também para a Folha de São Paulo e fiz esse mestrado sobre quadrinhos autobiográficos na Unicamp. E continuo publicando de forma independente faz uns 3 anos e sempre me envolvi com quadrinhos, seja por pesquisa, leitura ou produção. Você é colega de IA? Eu fiz IEL. Você é IEL. Mas tamo junto. Tamo junto. A gente era vizinho na Unicamp, gente. E não sabia. Internas da Unicamp. A gente era vizinho na Unicamp. Tô descobrindo agora. O que é IEL? Instituto de Estudos da Linguagem. Entendi. Eu já sabia. Não vou contar pra vocês também. A legenda conta, gente. Essa é a mágica desse programa. Então, só para situar vocês, se você... a gente não vai repetir tudo que a gente já falou sobre a Alison Bechdel aqui nesse canal. Talvez a gente tenha... A única coisa que eu vou deixar claro é que talvez a gente tenha acidentes linguísticos para falar Bechdel e Bechdel e Bechdel e qualquer coisa. Talvez a gente tenha sotaques brasileiros, inglês e de musical, porque tem em todos esses lugares. Devo dizer que melhorou muito, porque o último capítulo que a gente gravou foi sobre o Guy Delisle, e aí você não sabe quantas vezes ele falou diferente o nome daquela pessoa. Guy Delisle. Guy é ótimo. Realmente eu sou uma negação para várias coisas. Então, a gente já falou bastante sobre a Alison aqui no nosso episódio sobre Fun Home, que teve a participação do Rui e da Paula. Beijo, Rui e Paula. E agora a gente vai falar sobre esse segundo episódio, sobre essa continuação quase do Fun Home, no qual a Alison está falando sobre a vida dela mesma, muito parecido com a questão autobiográfica do primeiro, do Fun Home. Só que ela tá... o pano de fundo é a criação do Fun Home, é ela desenhando o Fun Home e encontrando todos os desafios de estar desenhando e trazendo à tona questões da vida dela. E ela lidando com a única e melhor testemunha dessas épocas da vida dela,
que é a mãe dela. E a mãe dela, então, é confrontada com os pontos de pesquisa da Alison, com os pontos de pesquisa não só sobre o livro autobiográfico que ela estava fazendo, mas com os pontos de pesquisa dos seus próprios traumas e meio que botando a mãe na berlinda em relação ao comportamento da mãe com ela, da mãe com o pai, da mãe com a família, da mãe com a profissão dela mesmo, da mãe com a profissão da Alison, da mãe com as escolhas da Alison. E a gente vai passar por esse gibi que eu vou arriscar dar esse tipo de qualitativo. Ele é mais denso que o Fun Home. Sim. E ele tem e essa maior densidade faz com que inclusive você tenha fãs que sejam mais de um ou mais de outro. Pessoas que são muito apaixonados pelo Fun Home e pessoas que são apaixonados pelo Você é Minha Mãe. Pessoas que gostam mais do Você é Minha Mãe no mundo que eu conheço são duas. Eu e o Felipe. Tudo bom, Felipe? Felipe, beijo pro Felipe. E eu sou completamente apaixonado pelo Fun Home. Eu amo Fun Home. Eu também. Não estamos excluindo essa possibilidade. Então, mas daí eu sou... Fun Home! Você é minha mãe, ok. Você é minha mãe. Fun Home! Então, a gente... e a gente vai aqui falar, na verdade, mais do que dar spoilers para vocês, a gente vai falar sobre o conteúdo do Você é Minha Mãe e sobre alguns, inclusive sobre o uso de linguagem gráfica, sobre as opções que ela tem durante a história, a opção de aparecer os textos que ela menciona na história, porque os textos fazem parte da narrativa gráfica que ela resolve escolher, muito mais forte do que o Fun Home. E essa loucura dessa meta-linguagem, porque se você lê o Fun Home, o Você é Minha Mãe é o Inception do Fun Home. Você tá lá e você de vez em quando tem que ter um negocinho para girar na mesa para você ter certeza em qual nível de subconsciente você tá, porque você tá dentro do dentro do dentro do dentro. E então seja bem-vindo a essa viagem que pode levar você para as profundezas da alma. Aline. Sim. Por que mestrado sobre isso, Aline? Por quê? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Na sua cabeça. Por que você fez isso com a sua vida? Aline, por quê? Aline, por quê? A culpa, eu acho, de tudo isso é da USP também. Bom, voltando antes de tudo, eu sempre quis trabalhar com quadrinhos. Apesar de ser formada em estudos literários pela Unicamp, eu sempre convivi com quadrinho desde criança, não só por Mônica, mas desde criança eu tinha acesso a livros do Adão e Turros Garay, da Laerte, enfim, do Angeli em casa. E sempre quis juntar pesquisa acadêmica com quadrinhos, antes de começar a desenhar, enfim. Mas na Unicamp, nessa vivência acadêmica, a gente percebeu lá no começo dos anos 2000, que ainda era uma coisa muito marginalizada. E hoje, se vocês veem, tem congresso de quadrinhos, um a cada mês. Hoje é muito melhor, muito mais incluso. O ambiente acadêmico mudou muito, mas quando eu estava na faculdade, eu digo que a culpa foi da USP, porque começou lá, em 2011, as Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos. E foi lá que eu vi que eu poderia apresentar um trabalho para um público que se engajaria nesse assunto, e eu comecei com isso. Fiz o meu TCC sobre Fun Home, ainda na graduação, né? E o mestrado encaminhou e eu evoluí esse estudo para comparar o Fun Home com Você é Minha Mãe. E eu gostei muito de pesquisar quadrinhos no sentido de contribuir com esse registro, entendendo o quadrinho como arte também, como uma ciência a ser desenvolvida, como qualquer outra. Até hoje a gente não vê, por exemplo, em universidades, departamento de quadrinhos. Isso é raro, está começando a existir agora, mas, por exemplo, na Escócia tem um primeiro mestrado em quadrinhos,
Não como aqui no Brasil, que você tá na sua área, então tem muita gente de história, sociologia, literatura que vai para quadrinhos. E eu acho que a pesquisa é importante nesse sentido, para construir esse campo de conhecimento, de discussão. Por mais que eu não esteja mais agora eu estou mais focada em desenhar, eu acho muito importante continuar alimentando isso. Ótimo. Os seus quadrinhos passam pelo teste de Bechdel? Sim, é uma preocupação muito grande que eu tenho certeza que a maioria das mulheres que fazem quadrinhos tem essa consciência e eu acho louquíssimo como muitas pessoas conhecem o teste mesmo sem fazer ideia de quem que é ela, do que ela já publicou. Então, eu gosto muito, tenho muito carinho, por mais que esse teste não seja perfeito para analisar tudo, tenho muito carinho por ele, por difundir essas ideias de visibilidade, representatividade, enfim. E para a gente começar a falar sobre Você, Minha Mãe, enquanto obra, qual é o aspecto que a gente não pode deixar passar de jeito nenhum para a gente poder começar a conversar sobre esse gibi? Eu acho que, como você falou, essa exploração gráfica tanto do registro de sonhos, as inovações em relação ao fan home, né? Porque é muito difícil falar do Você, Minha Mãe e não falar do fan home. A gente vai comparar mesmo sem querer. E você tem a sorte de você poder ir no nosso outro episódio sobre fan home. Se você ainda não viu, não escutou, vai lá, escuta, assiste e volta aqui. A gente espera. Isso é de publicitário que sou eu, entendeu? Vai lá. Deixa pausado aqui. Então, as inovações gráficas da Bechdel, esse registro de sonhos em páginas de fundo preto, no começo de cada capítulo. Que mais? Você tá lembrando de alguma coisa? Não, cada vez que você fala eu lembro de alguma coisa nova. Não, eu acho que ele tem esse desenvolvimento, na verdade. É interessante porque o fan home, de certa forma, conta a história da infância dela. Aqui você vai contando a história do que acontece depois, junto com essa exploração de quem é a mãe dela, que a mãe dela no fan home logicamente tem um papel super importante, mas fica um pouco escondida, quieta ali no canto. Quer dizer, ela, a impressão que dá, dependendo de como você lê, é que ela foi arrastada para aquela situação de ter que morar naquela cidadezinha que tem 3 pessoas e um cachorro e teve todas as suas possibilidades na vida muito encurtadas. Uma pessoa que era atriz e gostava de literatura e tal, né? E aí vai participar do grupo de teatro ali da cidadezinha, porque é o que tem e tal. E o pai dela ocupa um espaço muito grande no fan home por razões óbvias, porque afinal de contas é um livro que fala muito da relação dos dois, mas a sensação que tem é que o pai dela é barulhento e ocupa o espaço, e a mãe dela fica cada vez mais quieta e é uma coisa meio, ela até assim, agressiva, né? Assim, nada nunca tá bom, tá uma coisa meio... E aí aqui a gente mergulha na mãe dela. E especialmente por causa do protagonismo, o protagonismo de você estar falando sobre a busca a compreensão da sua própria sexualidade. Você está comparando que o seu problema de aceitar isso é compatível com o que você geneticamente ou socialmente ou o que é que seja você recebeu com o seu pai, e ao você ficar focando sobre quais são as comparações que eu posso fazer com o meu pai, que nem está aqui para se defender em relação a isso, é quase como que a Alison Bechdel, que fez o teste, né, que tem a revista, que tem o cartoon lá, a tirinha da... Dice Watch Out For. Você tem essa personagem fazendo com que a personagem feminina no fan home, que não é ela, apareça pequenininha. Sim. Então acho que terminar essa obra, que deve ter sido doída para a pessoa explorar a sua própria sexualidade, junto com a sua própria infância, com a relação com o pai e tudo mais. Terminar isso, fazer, ufa, entreguei. E de repente começa a receber feedback das pessoas. De repente fala, sua mãe parece meio apagadinha na obra. Eu falo, nossa senhora, olha eu repetindo padrões. Por quê? Sim. Por que nós somos humanos? Por quê? É por isso que o Você e Minha Mãe é muito bom nesse sentido, porque ela deixa muito claro essa dúvida dela, essa incerteza. Ela fala, no próprio quadrinho ela fala que Você e Minha Mãe é uma
autobiografia inacabada, falsa, ela chama a obra dela de falsa, feita meio que pela metade. Então, eu acho que para analisar Você, Minha Mãe como obra artística mesmo, é importante levar em conta essa questão gráfica, mas a questão do texto também, a forma como ele foi escrito, como ele foi construído, no sentido de ser uma autobiografia, como você falou do Inception, é a autobiografia de uma autobiografia, porque ela narra o processo dela de compor o quadrinho dela, o que é completamente maluco, e também é quase um discurso teórico sobre o que é verdade, o que é... A gente está vendo uma vida em imagens, então, partindo desse ponto, como é que eu vou acreditar no que está sendo mostrado aqui? Por que a gente acredita mais num texto autobiográfico do que num desenho autobiográfico? E eu acho muito importante entender também que não foi só a Bechdel sendo mostrada mais velha nessa autobiografia. Eu acho que ela se mostra muito mais evoluída enquanto artista também. Então, por exemplo, esse aproveitamento do espaço da imagem para registrar o tempo, ele mostra muito esse engajamento da Bechdel enquanto artista gráfica. Numa entrevista ela falou que quadrinhos para Bechdel são como mapas, né? E eu gosto bastante desse jeito de pensar, desse jeito dela de registrar o tempo no espaço. Então, para a leitura desse quadrinho é importante levar isso em conta. Eu lembro que tem, eu não vou lembrar agora onde, depois eu tento achar no meu gibi, que eu deixei lá em Curitiba, que tem, porque assim, várias vezes no Fan Home você tem o quadro ampliado. Então você tem a família, pai, a mãe no fundo, a casa. Uhum. E daí aqui no Você é Minha Mãe, quando ela vai falar sobre esses momentos, aí várias vezes ela faz sobre o ângulo de dentro do gibi, que é o dela, olhando para cima e vendo o pai e a mãe e tudo mais. E daí você fala, nossa, que é isso, né? Porque daí agora, porque quando você mostra de fora e você mostra a amplitude, é como se fosse um registro documental que é válido, verdadeiro e engula isso. Uhum. Quando você joga para dentro da perspectiva e mostra que eu tô vendo pelo meu olhar, eu tô reafirmando, isso aqui é pelo meu olhar, né? Sim. Isso aqui é o meu olhar sobre aquela situação. Eu não sei se você vai ver a mesma coisa que eu, porque quando eu vi daqui. Uhum. Eu vi desse ângulo. Ela coloca você no lugar dela. E o que é importante nesse quadrinho também é que ela se coloca num lugar de vulnerabilidade um pouco. A gente vê, por exemplo, no Fan Home, as leituras que o pai gostava, os livros, os autores que ele curtia, eles dominam o Fan Home. E fica muito pouco espaço para a própria individualidade da Bechdel, né? Se a gente lembrar, no Fan Home ela mostra com poucos detalhes o que ela estava lendo na época em que ela se descobriu lésbica, por exemplo. Mas o legal de ver no Você, Minha Mãe é que as leituras da mãe, ela poderia repetir esse padrão e ela se impõe como sujeito, ao mesmo tempo que ela se mostra num ponto inferior, digamos assim, emocionalmente, porque ela ainda está muito emocionalmente ligada com as psicanalistas que ela frequenta, com as namoradas que aparecem nesse gibi. Mas, ao mesmo tempo, quando ela mostra as leituras dela, da Virginia Woolf e do Winnicott, ela se impõe nesse sentido, né? Eles estão passando conhecimento para mim agora, mas eu estou fazendo a releitura disso na minha vida, né? Uhum. Eu acho muito interessante a escolha de livros que carregam esse livro. Então, você tem a Virginia Woolf, você tem o Winnicott com teoria mesmo, né, de psicologia. E aí você tem o Dr. Seuss. Sim! É uma coisa infantil e muito criativa e que é ligada ao trabalho de cartunista, né? Uhum. Assim, então, assim, de certa forma, meio que parece estar dando uma espiadinha dentro da cabeça da Alison Bechdel. O que me atrai muito nessa obra aqui também é a forma como ela descreve as dificuldades do processo criativo. Uhum. Né? Nos momentos em que ela não sabe se ela está fazendo certo, que ela trava, que ela vai e volta, né? E daí os sonhos vêm no meio para temperar aquilo tudo. Então acho que essa é a principal razão para eu ter uma ligação mais forte com esse livro do que com o Fan Home. Sim. E ele realmente ele é mais
absurdo, né? Você tem momentos em que ela quebra a narrativa com quadrinhos inteiros de texto. E é um texto... Geralmente são textos do Winnicott, né? Textos mais áridos, uma coisa técnica. O pessoal pode achar mais pesada a leitura, e o fato de ter muitas cenas no escritório das psicólogas, das psicanalistas, essas cenas acabam mudando a dinâmica dessa narrativa, porque tem muita repetição de quadros, por exemplo, só a Alison de frente com a psicóloga. É uma leitura mais demorada e os diálogos são mais prolongados. Ela demanda a sua leitura das inserções literárias, né? Isso. Ela não só comenta, né? Uma coisa que eu estava falando com o Lula ainda hoje, antes, quando a gente estava pensando no episódio, era às vezes você pode se questionar se a Alison Bechdel, se ao escolher todos os trechos literários que iam participar da história gráfica, se os textos são tão importantes para nós como são para ela. Porque para ela, com certeza, esses trechos são muito mais importantes. Sim. Porque às vezes se ela tivesse feito só... Se ela falasse da referência, ou se ela mencionasse a referência, e se ela seguisse no fluxo da história, talvez o leitor nem ficasse tão... talvez ele nem ficasse tão entusiasmado com a referência literária em si ou com o trecho literário em si, porque o que o leitor talvez esteja mais satisfeito de estar observando é a própria vida e a transformação da Alison. E afinal de contas, o que ela trouxe do livro mais do que o livro que ela leu em si. Mas para que ela concluísse o processo, ela precisou colocar isso, né? Sim, quando a gente estuda autobiografia, a gente lida muito com essa noção de alteridade, né? Os teóricos costumam dizer que nenhuma vida é contada sozinho. Você vai precisar do outro para contar a sua história. Então, eu acho que o leitor vai se interessar mais na vida da Bechdel, mas essa mistura, esse passar pelos escritores, por psicanalistas, parece algo essencial para preencher algumas lacunas mesmo nessa narrativa da vida dela. Então, ela consegue se moldar quando ela se compara com as leituras do pai, com as leituras da mãe, quando ela começa a confabular, por exemplo, se a Virginia Woolf e o Winnicott se conheceram. Você fica perguntando, você lê isso no Você e Minha Mãe, ela desenha o mapa e vê se eles podem ter se encontrado, e você fica, o que isso tem a ver com a história da Bechdel? Não tem nada a ver. Mas ela mostra como é esse processo de composição dela, do que agrega significado para a narrativa de vida dela, né? E essa questão das leituras serem pesadas, parecerem pesadas para o leitor, é interessante comparar com o que o Lula falou. A Bechdel, antes de tudo, ela é cartunista. Então, ela sempre vai ter um lado mais leve. Não é à toa que ela vai falar de Winnicott e vai falar de Dr. Seuss também, porque ela nunca vai deixar de lado essa ironia. Então, eu acho legal que na página 64, ela é um exemplo. Enfim, ela consegue deixar muito leve, mesmo tratando de temas psicanalíticos, ela sempre brinca com os textos, ela se apropria dos textos. Então, tem esse quadro em que a psicóloga pergunta o que aconteceu, e ela fala, a psicopatologia da vida cotidiana. Então, ela acabou de se machucar, tá com um tampão no olho. Então, assim, ela se apropria... se você isolar isso aqui, é um cartoon, é uma charge, enfim. Então, assim, ela consegue transformar um texto do Freud, um título de um texto super sério, super importante do Freud, em um cartoon. Então, eu acho incrível, porque é essa ironia que vai trazer a leveza, que vai possibilitar ela a abordar esses assuntos tão pesados. Com tudo isso que a Alison coloca nesse livro, que ela coloca as referências, que ela coloca os sonhos, que ela coloca a vida dela, que ela coloca a questão amorosa, que ela coloca a compreensão dela do mundo, que ela coloca o processo criativo. Que sacanagem, ela deixou a mãe de segundo plano de novo. Que filha da puta, que filha desgraçada, gente. Porque pense que sacanagem. A pessoa começa a escrever o outro livro. Sim. Vou fazer jus à minha mãe.
e volta a repetir o mesmo padrão do primeiro livro. Sim, e nunca vai, não vai Gente! sair desse padrão, porque não tem como. Uma autobiografia, mesmo se ela for sobre um parente seu, ela nunca vai se focar, porque a análise de alguém ou de si mesmo precisa passar por outros campos, né? A gente pode pensar no Maus, que é sobre o pai do Art Spiegelman, mas é muito mais sobre ele próprio, sobre a frustração dele, enfim. A gente, no fundo, a gente é muito egoísta, cara. Não tem jeito. Mas eu acho que... E quando a gente não é egoísta, a gente gosta de comentar o quanto a gente não foi egoísta sobre aquilo, para que vocês entendam e me amem mais. Exato. Eu não sou egoísta. Ou seja... Agora, tem uma coisa, né? Ou seja... Não tem saída. Tem uma coisa, né? A mãe dela tá viva, né? Isso. A mãe... Então... Ela já mas não é morreu pior. agora. Imaginei. Mas não é pior. Não é pior porque assim... Porque olha só... A mãe dela é a pessoa que teve que aguentar, digamos assim, né, usando bem entre aspas esse processo de aguentar, ela aguentou o processo do fan home. Porque ela teve que aguentar, né? Porque é isso, mãe, preciso conversar com você sobre pai. Sim. Mãe, sabe aquela feridinha que tá fechada? Então, vamos lá. Vamos escancarar um pouquinho. Porque é uma coisa, assim, acho que todo mundo que passa por terapia passa por isso. Eu já fiz terapia, então... faço ainda. Então, eu sempre fico entendendo que você passa pelo processo na terapia. Aí você conversa. Aí você acaba levando esse processo para fora. Para as pessoas que não estão passando pela terapia. Mas que vão ser arrastadas junto com você para esse buraco de rato. Para esse buraco de coelho. Porque você vai puxar a pessoa junto. Olha, eu tô cutucando umas coisas no Fundalma e no caso, mãe, enfim, o Fundalma, eu fui lá, encontrei, a senhora estava lá, então eu não sei se a senhora está preparada para isso, mas... O problema é seu. O problema é seu, te vira, porque a gente vai ter que conversar sobre isso. Aguenta aí. Aguenta aí, mamãe. E daí ela acaba arrastando a mãe para dentro desse processo. Pelo fan home, aí depois pelo você, minha mãe, para depois a pessoa falar assim... Mas eu sou de novo um personagem secundário? Poxa vida, filha. Poxa, filha. Sim, mas eu acho que justamente por... Eu até comentei, enfim, que a mãe da Bechdel já morreu, mas ela estava viva na época do Você, Minha Mãe. Justamente por ela ter sido um objeto vivo nessa composição, que o Você, Minha Mãe parece muito mais sincero. Eu acho que a Bechdel está muito mais consciente dos limites dela nessa produção, porque... É muito fácil, é muito confortável, por mais que doa, você falar de um parente que não tá lá para contestar o que você vai dizer, certo? Então, eu falei esse negócio da mãe dela estar viva, porque eu tenho essa sensação, eu tive isso só quando eu li pela segunda vez o Fan Home, que ela reforça alguns traços de personalidade do pai e deixa outros um pouco para trás. Talvez para lidar com a situação dela ter descoberto sobre os casos do pai já adulta, e já depois que ela assumiu a sexualidade dela para a família, e do pai ter morrido logo depois, ela não ter conseguido lidar com aquilo. Não deu né? tempo. Então, assim, às vezes eu olho e falo, ela carregou nas tintas, não é possível que não tivesse alguma... Quer dizer, você cresceu com essa pessoa... será que foi tudo tão, assim, sem amor, tão sei lá, esquemático? Até parece tão dia que é esquemático, porque o livro é super complicado, mas assim, eu fiquei com essa sensação de que ela realmente pesou certas coisas, e eu não acho que seja um problema isso, eu acho que foi a forma escolhida para que o livro se tornasse o que ele é, enfim. Agora, com a mãe ali do seu lado... Ela não podia chegar pro pai e falar, ó, seu Bruce, olha o que eu fiz aqui. Entendeu? Assim, com a mãe já é uma coisa um pouco mais, né? Fica mais difícil você chegar e realmente criar essa personagem. E usando o próprio exemplo que a Aline usou do Maus, né? Você teve, digamos que tanto com os dois, né? Tanto com o Fan Home quanto com Você, Minha Mãe, ela conseguiu lidar em vida, assim como o Art Spiegelman conseguiu lidar em vida com as questões em relação ao pai, porque o pai estava lá para conversar com ele sobre essas questões. Ao contrário da mãe do Art Spiegelman, que não está lá e cujos livros, infelizmente os diários completos e detalhados sobre todas as questões de campo de concentração não foram encontrados, que foram jogados fora pelo pai.
O pai dele era uma pessoa bem fácil. O pai dele não... Então, e mesmo isso, né? Do Art Spiegelman fala sobre isso, sobre o fato dele estar lidando com a dificuldade do pai, né? Com as dificuldades, inclusive, de personalidade do pai. E aqui, no caso, a Alison tem que lidar com as questões de dificuldade da mãe, até pelo fato de que sobre esse assunto eu não quero conversar. Não, mas você sabe, você estava lá, você tem a informação que poderia fechar este assunto aqui pra mim. Desculpa, filha, isso daí não. Aí eu não vou. Aí não dá. Aí não dá. Então é uma coisa muito louca, porque ela tá do lado da fonte primária, que poderia salvar ela, que poderia deixar claro pra ela esse buraco na autobiografia dela, e essa fonte primária é consciente das suas próprias questões, fala não. Sim, e é ótimo, porque esse não é ótimo, porque na verdade a gente sempre vai ter esse não. O lance da autobiografia é que a gente vai sempre dar um passo atrás. A Bechdel, ela pode se desenhar desenhando a autobiografia, mas ela nunca vai registrar em tempo real. E essa é a grande frustração de quem faz autobiografia. Como você sempre vai ter material de vida para registrar, você nunca vai estar satisfeito. E é por isso, aliás, que a Bechdel já está programando para lançar, acho que ano que vem, uma terceira autobiografia sobre a relação dela com o corpo dela e com o exercício físico. Eu tô muito ansiosa para ler. Eu tô parecendo um coelho de desenho animado já. E agora tem mais 2 pessoas ansiosas para ler. Então, essa questão com a mãe, eu acho que por mais que ela peque no sentido de, sim, a mãe ainda tá em segundo plano aqui, mas o você, minha mãe, é ao mesmo tempo um pedido de desculpas. É consciente. Ela fala, olha, desculpa, é isso que eu consigo produzir e tá aqui, eu posso te entregar isso em vida. Então, de certa forma, isso conclui alguma coisa. Eu tenho a impressão que... E eu acho que a coisa da mãe ser uma personagem secundária, é claro que é muito mais sacanagem da minha parte de simplificar a observação da obra a isso. Mas o fato da mãe estar nesse montante da vida dela é uma... E daí para isso, talvez valha a pena a gente voltar a observar que o título carrega uma interrogação, né? Tem uma interrogação no título, em que a Alison fica perguntando, afinal de contas, se eu tenho todos esses laços com o meu pai. A gente tinha uma homossexualidade, meu pai e eu. A gente tinha uma questão literária, meu pai e eu. A gente tinha um silêncio, meu pai e eu. A gente tinha todos esses pontos de conexão. Por mais que a gente tivesse problemas, a nossa vida tinha pontos em uníssono. Qual é, afinal de contas, a parcela de mim que é ligada ao meu outro, a minha progenitora, do qual eu não consigo encontrar com tanta facilidade, afinal de contas, qual é esse ponto de apoio, qual é claramente esse ponto de constituição entre eu e ela. Sim, é muito frustrante para a Bechdel. Ela até fala no gibi que ela queria que o Winnicott fosse a mãe dela. Ela brinca com isso, que ao mesmo tempo ela se sente atraída por essa figura materna, mas ela tem muita repulsão. Então deve ter sido muito difícil fazer um gibi inteiro sobre um familiar seu com quem você tem uma relação complicada. E que ao mesmo tempo é uma das pessoas mais importantes na sua vida, né? E é sempre bom a gente deixar claro que não é só a Alison que tem relações complicadas com os pais. É claro que ninguém nesse sofá aqui tem problemas de relações com os pais e tá tudo super bem resolvido com mamãe e papai. Né? Beijo, mãe. Beijo, mãe, beijo, pai. Lula não mandou beijos, logo ele tem uma coisa muito mais complicada, gente. Freud explica. Mamãe e papai, voltarei pra terapia e depois a gente conversa. Und wenn das Herz auch bricht, ewig verloren. Uma coisa que eu acho massa é que no Fan Home tem todas essas fases de idade. Então você reconhece que ela se desenha criança, claro, né? Mais adulta. Só que no Você, Minha Mãe, ela tem o mesmo rosto, que óbvio, quando a gente é adulto a gente não muda tanto. E as referências temporais, para você identificar em que parte da vida que ela tá narrando,
ou a psicóloga ou com qual namorada, Ou a ela namorada, tá. é verdade. Eu acho que seria interessante comentar isso, não sei. Na verdade, você já está comentando. Olha. Foi! Check! Não Mas teve a palma, a a gente assustou. A gente faz isso, a gente também faz isso, porque daí, às vezes a parte legal de você ter uma obra artística é você começar a você fazer, porque a conversa que eu estava tendo com o Lula hoje, e que daí a gente falou sobre hipocondria e coisa e tal, é que às vezes obras artísticas, sejam livros, quadrinhos, ópera, música e o caramba, elas são pequenos drops de terapia pelo qual você pode passar na sua vida, porque você passa pela obra e você começa a se referenciar a ela ou tentar buscar... Porque a gente é muito egoísta. Exato. Porque a gente começa a ficar tentando se referenciar a ela e minha vida com ela e coisa e tal. E daí eu fiquei começando a pensar, eu comecei a pensar nisso, se eu começo a separar minha vida, tal período que era com tal namorada, que era com tal pessoa, que era com em tal fase de emprego, em tal coisa. Porque é isso, né? Eu sou a referência no meu mundo externo ou da figura de segurança do meu lado. Talvez. Daí o minha mãe, de novo, com interrogação. Quem eram as minhas mães nessa época? Pois é isso, a gente sempre vai se basear no outro e essa referência temporal diz muito sobre isso também. Essa dúvida, você, minha mãe, também mostra essa insegurança, né? Porque a Bechdel, enquanto autobiógrafa, ela nunca vai afirmar 100% uma coisa. Ela já começou com isso no Fan Home, de mostrar os diários e mostrar que ela riscava tudo, não acreditava no que ela estava escrevendo. Eu tava pensando aqui que em inglês, Are You My Mother? Fica, Are you my a coisa, mother or are you my mom? Are You My Mother? Mother. Mother? A coisa mais tem sério. um outro... Você pode até entender de outra maneira. É assim, você que é a minha mãe? Quem é, né? É você que é minha mãe? Entendeu? Tipo, não é... É você? A entonação pode você ser pode meio- ter essa leitura também. Que aqui, né, em você é a minha mãe, ponto de interrogação, já não fica tão evidente. E a gente pensando que ela estava passando por uma questão psiquiátrica, quer dizer, afinal de contas, quem é a figura que me dá a sensação de proteção, defesa, E eu coisas acho que você procuraria na figura materna sua, né? Sim. E eu acho que isso também tem a ver com o fato de, pelo menos pelo que a gente lê no Fan Home, a mãe dela ficar, de certa forma, apagada mesmo. Silenciosa, lá fazendo as coisas dela, né? Não intervindo em questões com o pai. E aí é que ela tenta descobrir quem é essa pessoa. É você que é minha mãe, então você que, né? E esse título também acaba falando mais dela, porque Are You My Mother é o título de um livro infantil famoso verdade. nos Estados Unidos. Então, querendo ou não, ela vai puxar o título também para a infância dela, não só focar na mãe dela, né? Se bem que os dois não conseguem se separar totalmente. O que há... E daí, voltando ao ponto da hipocondria, né? Que talvez valha a pena a gente falar sobre a hipocondria, egoísmo, tudo ao mesmo tempo agora, que é o que acontece conosco quando a gente faz esses paralelos de que você começa a ler a Virginia Woolf e você fala, ela tá falando comigo. E que daí você começa a escutar a Wagner e fala, nossa, ele tá tocando pra mim. E que você começa a ler Olavo de Carvalho e você fala, isso não faz sentido, queima. O que acontece, desculpa, gente, saiu, foi sem querer. Ele não consegue se conter. Por isso que eu tô com ele nesse programa. O que acontece com a gente, que a gente fica fazendo esses paralelos, e quão diferente seria essa história da Alison Bechdel se ela tivesse lendo Alice no País das Maravilhas nessa época, ou se ela tivesse lendo alguma coisa muito árida, se ela tivesse lendo Kant nessa época, né? Que tipo de obra nós teríamos se a leitura e o comparativo metafórico, alegórico da vida dela fosse outro trabalho, né?
Eu acho que isso tem muito a ver com esse trabalho de pesquisadora que ela faz, né? Mesmo sem querer, a Bechdel, ela encarna essa persona de investigadora, de pesquisadora, tanto dos diários da família dela, quanto dessa literatura que passou pelos pais e passou por ela. Então, eu acho que por ela investir tanto dela mesma nas leituras que ela faz, talvez ela, tenho certeza, se ela achasse um Kant, ela ia descobrir que o Kant era bissexual e que isso tem tudo a ver com ela, enfim. Ela sempre ia achar um ponto de contato. Por isso que ela consegue citar Dr. Seuss e isso fazer sentido nesse gibi, sabe? Eu acho que a Bechdel tem muito esse mérito de conseguir fazer conexões de sentido entre obras de um jeito muito único. E o fato dela deixar tudo isso pessoal, é isso que atrai o leitor, né? Passar por essa ponte, essa visão dela, é que faz a gente querer ler esses textos do Winnicott, esses textos que ela cita, que se tivesse em outro contexto, nossa, que saco, velho, uma página inteira de psicanálise, tô suave. Até no Fan Home também. Por que você vai ficar citando James Joyce? Busca do tempo perdido, acho. Eu fico com uma curiosidade, não sei se vocês tiveram a mesma, que toda vez que eu ouço falar sobre reality show, eu acho muito divertido que as pessoas se importem com reality show. Acho muito engraçado. Porque você está sendo enganado. Você tem que saber que as pessoas na fazenda estão cagando para você. E que muitas coisas foram plantadas lá para que você ficasse interessado no negócio. Fazenda, Big Brother, Masterchef, seja lá o que for. Do Plantados, mas deixa eu viajando lá na frente e não prestando atenção. E daí eu fiquei pensando se o nível de possibilidade, e acho que daí a Aline, até por ter feito a análise em questão de autobiografias, o nível de probabilidade de que talvez ela estivesse lendo Kant na época, mas que ao chegar na hora de transportar isso para o papel, espera, Winnicott e Virginia Woolf é muito mais interessante de ser a leitura que eu estava tendo nessa época para poder jogar esses trechos na história do que essa outra coisa que eu estava lendo na época. Com certeza, porque a autobiografia não deixa de ser uma obra que vai ser consumida, vai ser vendida, essa vida ela vai ser transformada em mercadoria, como acontece com qualquer produção. E o fato da Bechdel mostrar isso, tanto na escolha de textos, quanto... Deixa eu achar a página aqui. Lembrando, enquanto ela procura a página, que pode virar, inclusive, musical. Exatamente! Todo mundo morreu! Então, o fato da escolha de texto e da composição das imagens ser mostrada, ou seja, para ela desenhar, ela tirava foto de si mesma na posição que ela queria desenhar. Aqui essa cena com o telefone, a gente pode ver que o telefone está até sem uma continuação, o fio está solto, porque ela montou a cena, só para ela fazer uma referência. Eu acho que isso que é interessante, essa autocrítica, essa autoironia, é o que deixa essa obra legível, digamos assim. Por quê? A gente sabe que a gente está sendo enganado. A gente sabe que mesmo vendo um reality show, lendo uma autobiografia, a gente sabe que tem grande parte disso que é ficção. E o fato da Bechdel trazer os bastidores para a obra é o que traz um diferencial também nesse quadrinho. Quando que você não é enganado, né? Porque quando você começa a conversar com alguém e a pessoa... E você pergunta como é que foi a infância da pessoa, você vai passar pelo crivo do que essa pessoa acha que foi a infância dela para te contar. Exato. Não, e as memórias se modificam, né? Isso acontece mesmo. A gente acha que lembra das coisas, mas talvez elas não tenham sido bem daquele jeito que a gente acha que foi. Sim, o próprio Spiegelman, ele diz que o formato dos quadrinhos ele é muito bom para contar memórias, porque a nossa memória ela é dada em fragmentos, em quadros. E a sequência desses quadros, à medida que a gente vai se lembrando dessas imagens, às vezes está aleatória e é a gente que vai colocando numa ordem. Então, quadrinhos são uma linguagem essencial para a autobiografia. Mesmo que essa vida seja redesenhada, reconstruída, ainda não é à toa que existam tantas autobiografias em quadrinhos.
porque essa sequência de flashes ajuda a colocar essa narrativa. E se você e a hora que você parar na frente da edição brasileira de Você é Minha Mãe, repare com carinho que você está sendo colocado na frente de uma penteadeira e que o título do livro tá num reflexo. Uhum. Então bote a sua cabeça para você ver esse reflexo e saber que você a Alison Bechdel está te convidando porque ela vai estar refletindo ou procurar ver se a mãe dela é também parte do seu reflexo para ela poder contar essa história pra gente. Ou isso, ou ela escreveu tudo ao contrário aqui. Nossa, e daí um espelho dentro de um espelho, dentro de um espelho, dentro de um espelho. Isso não vai acabar nunca. É um Inception, né? Inception. Roda o peão aí. O melhor é que roda o peão parece muito que vai entrar um Silvio, né? Aí, roda! Oi! Onde vai parar, Alisson? Qual namorada que valeu a pena? Oi! Formação de quadrilha. Então estamos aqui agora com a nossa formação de quadrilha, quando a gente dá dicas de outras coisas para você que já leu, especialmente para você se você já leu Você é Minha Mãe, tem outras coisas legais para ver. Então a Aline, nossa convidada, pode começar com a sua formação de quadrilha. Eu vou indicar para vocês o livro Amora, da autora Natália Borges Polesso. Saiu pela Não Editora, se não me engano, que é lá do Rio Grande do Sul. E o Amora ganhou o Jabuti de Contos de 2016. E eu estou indicando esse livro por uma questão de representatividade. A Natália é uma autora lésbica brasileira, então é importante a gente ler mulheres, é importante a gente ler lésbicas brasileiras, então eu acho perfeito para indicar aqui. E os contos dela são ótimos, é uma leitura muito gostosa e vale a pena correr atrás dos outros trabalhos dela. Leia. Eu vou indicar um filminho pra vocês, porque afinal de contas eu fiquei falando o Lula falou que você não vai indicar o Inception, você não vai, porque você ficou falando o tempo todo. Então fica esse filme do Christopher Nolan pra você que não assistiu ainda, Inception. Você tem o Leonardo DiCaprio pra você que quer uma pessoa bonitinha no elenco, mas é um filme divertido. Mas eu queria indicar, na verdade, o mais estranho que a ficção. Eu tô tendo que colar ele aqui, porque a direção é do Mark Foster e o roteiro é do Zach Helm, que é uma história que passa com o Will Ferrell, o ator, o comediante. É uma história muito legal porque a gente tem uma narradora dessa história que tá por trás do filme, e ela começa a narrar essa história de um cara que trabalha com imposto de renda. E de repente, depois que se passa um dia na vida desse cara do imposto de renda, no segundo dia esse cara começa a escutar a narradora da sua própria história. E daí ele começa a ficar encucado com as coisas que ela está narrando sobre a história dele. E dela ele quer tentar ver se ele consegue fugir das regras estabelecidas pela narradora que está contando a história dele. E essa história, ela tem esse nível de cruzamento que o Você é Minha Mãe tem também, e para que você possa se divertir não só com o conteúdo da história, mas com a forma que se dá para esse conteúdo, que é uma das coisas primorosas do Você é Minha Mãe, que você vai curtir muito quando você lê. Além disso, o Mais Estranho que a Ficção tem inserções de textos e de imagens sobre o filme que são lindas. É bem legal, gente. Vale a pena. Então, bom, eu vou indicar gibi porque é a minha vida, né? Assim, a Alison Bechdel tem um livro sobre o pai e um livro sobre a mãe, e acabei me lembrando de outro autor que fez isso também. São coisas radicalmente diferentes, muito menos literário, mas é interessante também. São os livros do Antônio Altarriba com desenhos do Kim, a safra de quadrinistas espanhóis de uns
uns bons anos pra cá, é muito boa, você deveria procurar se você não conhece, mas eles são dois, né? A Arte de Voar, que é um livro que você lê e tem vontade de se jogar do 10º andar, De voar. mas é muito bom, e Asa Quebrada, que são... Ele é espanhol, os pais dele viveram no período todo do franquismo, né? O pai dele lutou na guerra civil contra os franquistas e tal, e tem uma história, então, uma coisa pesada, dura e tal, e o Asa Quebrada especificamente, eu acho que talvez case melhor nesse contexto, porque fala da situação de alguém que nasce mulher na Espanha na década de 10 e que tem uma vida super restrita, né? Porque os pais dele realmente eram pessoas que não tinham muito dinheiro, não tinham uma condição super privilegiada, e a mãe dele é uma pessoa que não falava das coisas, não falava do que ela sentia, do que ela estava acontecendo com ela. De certa forma, isso é uma maneira de sobreviver naquele ambiente que ela estava vivendo, e acho Porque naquele interessante, tempo tinha misoginia. então... Naquele tempo, né? Naquele tempo. Você sentiu a ironia? Você sentiu no ar? Isso que você ouviu foi ironia. Ironia. Fiquei triste. Se você cortava agora. Não, Vai cortar já? não, a gente não pode cortar, não. Lembrando que a gente já falou aqui no Quadrilhagem sobre autores espanhóis, a gente já falou sobre Miguel Ancho Prado, né? Sim. E tem o... Não, só pra gente lembrar que sobre a safra de escritores espanhóis que a gente não fez aqui ainda. É verdade. E se você não leu, falando em autobiografias em quadrinhos femininas, se você não leu Persépolis, está perdendo. Vírus Tropical também, da Power Paola. Parafusos. Verdade, eu não li a Parafusos. Paola ainda. Leia. Parafusos, que nós vamos falar, eu tô tentando convencer a Aline a falar com a gente também. E mais alguma formação de quadrilha? Creio que é isso. A pilha tá dessa altura, né? Gente, então... Gente, se você gostou, se você não gostou, se você gostaria de comentar alguma coisa, se você quer entrar em contato com a gente, nossos links estão aqui embaixo. Esses são os links para você conversar com a Aline. Você pode entrar em contato direto com a Aline. Se você não quiser deixar coisas para a Aline aqui, fale direto com ela, é muito mais fácil. Manda DM, gente, sou muito acessível. Gente, esse foi mais um episódio de Quadrilhagem, hoje com a presença nobre da senhora Aline aqui. Uma salva de palmas! Muito obrigada. Foi um prazer. E aquele ali é o Lula Carneiro. E esse aqui é o Andrei Mosqueto. E esse foi o episódio de Quadrilhagem. Ah, Valeu! Agora valendo? Jesus. Ainda bem que eu não sou cardíaca. E aí? Mais um bloco que você corta. Eu queria Fim do muito... mais um bloco. Meu, seria tão massa colocar aquela música do Roda. Como Vai que é? rolar. Isso, eu amo essa música. Vai rolar. Não, isso vai ter que entrar nisso. Eu não sei que música é essa. A música que quando ele fazia agora vai rolar, roda, e daí vinha uma música instrumental no Isso. fundo. Como chama É, esse do quadro? filme. Roda? Não. Era Peão da Casa Própria. Ah, era o peão, isso. Peão da Casa Tudo Própria. tem tudo a ver com a sua camiseta, né? Oi! Oi! Aê! Aliás, a gente gostaria de agradecer ao patrocinador não oficial desse episódio, que é o Augusta. Olha aqui. ó. Bendito Augusto. Bendito Augusta, o patrocinador não oficial do episódio de hoje.